no cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. É isso, Mário Flávio já está aqui com a gente na bancada do Jornal da Cidade. Ontem o assunto foi a desistência do pré-candidato João Dória na concorrência à presidência da República. E essa decisão ela pode beneficiar, né, o candidato Bolsonaro. E a gente vai analisar essa situação daqui a pouquinho, não é, Mário? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia, nosso ouvinte, né? A gente ontem, na verdade, após a desistência de Dória, né, várias correntes aí comemoraram. Os petistas comemoraram porque dizem que Lula pode ganhar no primeiro turno. Porque esse percentual de eleitores que votam em Dória, cerca de 2%, 3%, né, podem definir a eleição. E os bolsonaristas comemoraram também, porque acreditam que o foco maior de Dória é São Paulo, e São Paulo é decisivo na eleição, dificilmente o eleitor de Dória votaria no PT, né, iria, em sua maioria, para Bolsonaro. Na verdade, a gente ainda não sabe, né, como é que vai ser essa movimentação. Só saberemos nas próximas pesquisas de intenção de voto, quando o nome de Dória for retirado aí da pauta e quem vai ser o nome, né, que vai ser escolhido para substituir ele, que pode vir de uma aliança aí formada entre 3 partidos. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos chamar aí, né, um trecho da fala do João Dória. Ele concedeu uma entrevista coletiva de imprensa ontem, né, após muita pressão do PSDB, que eu não entendi nada, viu? Primeiro porque Dória foi eleito nas prévias do PSDB. E as prévias, elas que dão o aval para o candidato, né? Ele foi eleito contra o governador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também contra, né, o Arthur Virgílio Neto. E aí ele deu, o partido, a maioria dos filiados ao partido deu o aval para ele ser candidato. De repente, Dória foi rifado pelo próprio PSDB. Vamos ouvir o que disse aí e ver também na Experiência Rádio Cidade o João Dória. Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, com boa gestão e sem corrupção. Saio com um sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo. Muito bem, aí tá a fala do Dória. O detalhe nessa fala dele, Rodrigo, é que a grande aposta do João Dória é que era a questão da vacina, né? Que ele, desde o começo, ele foi o grande precursor, digamos assim, né, naquelas questões que envolvem a vacina, principalmente a Coronavac, né, que foi a vacina, que foi a aposta dele aí nessa questão envolvendo a Covid-19. E foi a vacina que, de fato, a maioria, boa parte dos brasileiros foi vacinada. Só que depois, essa história não pegou, né, como eles imaginariam que iria pegar, né? Olha, do jeito que o brasileiro está aí, né, fanático por políticos, né, eu acredito que se essa empreitada que o Dória ele teve aí fosse Lula ou Bolsonaro, Ave Maria, o peso seria bem maior, de santo, viu? Foi o pai da vacina. Só que Dória colecionou muitos inimigos, né, durante esta história dele aí na prefeitura de São Paulo e depois no governo de São Paulo. Um deles é o Geraldo Alckmin, que é vice de Lula, né, na chapa aí. E ele tinha um acordo com o Alckmin para não ser candidato a governador de São Paulo. O Alckmin iria apoiar o Márcio França, né, que era o vice, e de repente o vice do Alckmin, e Dória foi
inclusive levou a pecha de traidor. Então, assim, uma confusão danada aí, essa história do Dória. O fato é que ele saiu muito menor do que entrou, porque ele vinha em franca ascensão. Ele foi prefeito de São Paulo, derrotou o PT 2 vezes, foi governador de São Paulo, derrotando também o PT, e acabou chegando aí para uma reeleição que ele está muito mal avaliado no governo lá de São Paulo, mas eu acredito que ele candidato à reeleição, ele poderia ter uma chance aí para disputar. Mas enfim, acabou renunciando. A gente sabe que nem todo eleitor vê com bons olhos essa coisa da renúncia, né? Ele em 2016 se elegeu prefeito, renunciou em 2018, né, para se candidatar a governador do estado, aí agora renunciou de novo. Isso pode ter pesado também na avaliação das pessoas a Dória? Acho que pode, Laís, mas principalmente, né, acoplado à vacinação, a ideia da vacina, veio a história do Fique em Casa. E essa história do Fique em Casa, ela é tão cobrada quanto a questão da pessoa que é contra a vacina. Porque São Paulo é a mola motora do Brasil, né? Se São Paulo vai bem, o resto do Brasil vai bem. Se São Paulo vai mal, o resto do Brasil vai mal. Então é o maior conglomerado de empresas, de indústrias do país. E o que a gente viu foi uma revolta muito grande dos empresários com o Dória. Nessa questão do fecha e abre, aquela coisa e tal. Foi uma coisa meio que desordenada, né? Não houve um planejamento, né? Não, de certa forma não foi pensado, né, nessas pessoas, nos empresários, né, nesse decreto, nessa ordem de fechamento. Isso acho pode ter atrapalhado bastante. Pode ter atrapalhado, né, Rodrigo, porque muita gente foi demitida, e quando o pessoal era demitido, a culpa era de quem? Do governador que mandou fechar. Paulo Câmara paga muito isso, aqui em Pernambuco também. Então, há alguns protocolos muito questionáveis do ponto de vista que a gente já discutiu aqui, vários protocolos que eram criados, parece que era só mesmo para dar uma satisfação, dizer que tinha um protocolo de alguma coisa. Além disso, Dória foi eleito, não sei se é claro que vocês vão lembrar, com o slogan Bolsodória. Né? Quando ele tinha dificuldades ali na reta final da eleição dele, Bolsonaro foi lá e foi aquela mola propulsora que ele precisava para ser eleito, né? E menos de um ano depois, ele rompe com o Bolsonaro, ou o Bolsonaro rompe com ele, digamos assim, né? Quando o Bolsonaro percebeu que ele era pré-candidato à presidência, houve o rompimento. Então, esses eleitores de Bolsonaro, o bolsonarismo é muito forte em São Paulo, o antipetismo é muito forte em São Paulo, eles ficaram aí de mal com Dória, que já tinha, né, a antipatia do PT lá em São Paulo, porque ele representava um governo que já vai em 24 anos do PSDB lá em São Paulo. Então, ele já tinha antipatia petista e ganhou antipatia bolsonarista. Então a avaliação negativa dele foi lá para cima. E você avalia hoje, você olhando para as pesquisas de intenção de voto lá em São Paulo hoje, né, o primeiro colocado é o Fernando Haddad, que é do PT. O segundo é o Márcio França, que é ex-governador, que é do PSB, né? E o terceiro colocado é o ministro Tarcísio, né, que é o ex-ministro Tarcísio, que é um candidato de Bolsonaro. Então o candidato à reeleição que Dória... Eu não sei nem o nome do governador de São Paulo. Também não. Pra vocês terem uma ideia. A gente só ficou sabendo quem assumiu quando Dória renunciou à prefeitura, porque teve toda aquela comoção pro Bruno Covas estar com câncer e tudo mais, porque senão tinha sido a mesma coisa. Então é o Rodrigo Garcia, né, o atual governador de São Paulo, ele é do PSD, e outro dia eu tava acompanhando um jogo numa rádio de São Paulo, né, que eu gosto de ouvir muito o que é que o povo tá fazendo por aí em rádio. E entrou uma propaganda do partido, né, do PSD, que é o partido do Rodrigo Garcia. E dizia, eu sou o governador. Se apresentando, como se a população não conhecesse quem é o governador de São Paulo. Então a gente, como política, não sabe direito. E o eleitor de São Paulo, pelo que eu ouvi naquela propaganda, também não conhece o governador de São Paulo. Então foi uma coisa muito mal feita, né, essa história do Dória. Aí, primeiro dele ter sido candidato com o partido totalmente dividido. Muita gente avalia que o melhor nome era o do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite.
Ele sai, na sequência, muita divergência com o Bruno Araújo, né? Que é presidente nacional do PSDB, troca de farpas pela imprensa. E o Bruno estava lá no anúncio dele, né? Quem era que estava lá nesse anúncio? Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, né, e aliado de Dória. Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo. Veja, São Bernardo do Campo, que é o berço do lulismo. Aliado de Dória. Marco Vignoli, ex-secretário de Desenvolvimento Regional, né, do governo dele. Fernando Alfredo, presidente municipal do PSDB. Bruno Araújo, presidente nacional e que teve essas farpas aí com Dória. Bia Dória, ex-esposa do ex-governador e artista plástica. César Gontijo, tesoureiro do PSDB. Antônio Embaçaí, ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão de Michel Temer. Jorge Damião, atua ao lado de Dória já há muito tempo. E uns personagens que também estiveram lá. O vereador de São Paulo, João Jorge, que foi secretário civil de Bruno Covas, e é muito próximo a Dória. E também Fred Guidoni, ex-prefeito de Campos do Jordão. Então, assim, a cúpula tucana esteve lá nessa história. Mas é aquela história, né? Vamos lá, a gente vai sair e tal, para desejar apoio. Mas a verdade é que o PSDB hoje é um partido que é a cara do Brasil. Estão ensaiando aí uma candidatura PSDB, Cidadania e MDB. Talvez seja a Simone Tebet a candidata. Não vai adiantar de nada, sabe por quê? Porque o PSDB é rachado, metade é Bolsonaro, metade é Lula. O MDB é rachado, metade é Bolsonaro, metade é Lula. O Cidadania tem bolsonaristas e tem lulistas. Então, essa pré-candidatura que se surgir aí de uma terceira via, ela não vinga, porque não tem nada de novo nessas candidaturas. Qual era o novo de Dória? Qual é o novo de Ciro Gomes? Não tem nada de novo. Então a população olha para Lula, olha para Bolsonaro. Rapaz, eu vou nesses aqui mesmo, que tá essa confusão aí. Para mim, quem tá do lado de Lula acha que ele é o menos ruim, quem tá do lado de Bolsonaro acha que Bolsonaro é menos ruim. E não consegue enxergar nessa nova via uma nova liderança. Talvez o Eduardo Leite, né, se fosse candidato, fosse mais interessante do que Dória. Um político que, como Laís disse, renunciou muita coisa, mudou muito de opinião, foi aliado de Bolsonaro, era contra o PT, depois era contra Bolsonaro. Então insistiu numa pré-candidatura que não tinha futuro nenhum. E agora está aí, sem mandato. Ele pode concorrer a governo? Ao Senado. Ao Senado só? Ao Senado ele pode concorrer. Mas eu acho que não vai, né? Eu acho que ele agora levou um semacol do partido e vai... talvez ele volte para... É muito rico, não precisa de política para viver. Inclusive, nunca recebeu salário nem de prefeito nem de governador. Doou todo o salário dele a instituições de caridades, porque ele é uma pessoa abastada. Ralou muito. Dória diferente de muitos canhotas que falam ditadura. Dória foi exilado, o pai foi preso, ele passou vários anos na ditadura, depois voltou para São Paulo sem dinheiro, construiu um império, inclusive de comunicação, e hoje está aí na política. Então ele vai ter tempo para reorganizar a vida dele enquanto político ou empresário, ninguém sabe ainda como é que ele vai atuar, e por enquanto está fora da política. O que é que isso tem a ver com Pernambuco? Tem muito a ver, porque a candidata de Dória aqui é Raquel. Né? E Raquel agora fica mesmo a contragosto dela, né? Isso, Raquel fica agora sem palanque nacional. Inclusive, ela emitiu uma nota ontem muito curta, desejando sucesso à Dória e que espera agora por esse nome que virá dessa união dos três partidos, MDB, Cidadania e PSDB. A verdade, Laís, é que a gente vai ter que... Os políticos, eles vão ter que escolher um lado em breve na campanha. Provavelmente no segundo turno. Muita gente acha que essa eleição pode ser resolvida no primeiro turno de presidente. Eu acredito que não. Acredito que vai para o segundo turno. E um momento aí, Raquel, esse pessoal que está em cima do muro sempre, né? Raquel Lira, Miguel Coelho, a Marília? Marília Reis. Marília Reis não, que ela declara voto em Lula, mas Raquel Lira e Miguel Coelho, eles vão ter que tomar uma posição. Ou vão ficar com Lula, ou vão ficar com Bolsonaro. Ou então, vamos dizer, vão bancar de ficar neutro, né? Dar uma de um sem braço e nesses palanques aí eu não voto, como foi em 2018. A própria Raquel disse que não votou em ninguém. No caso dessa, a gente volta a falar sobre as eleições presidenciais. No caso, esse cenário da política atual se desenha para
para uma eleição disputada entre Bolsonaro e Lula. A polarização ela já está formada, a terceira via muito dificilmente vai reagir, né, com o nome de peso e não deve vingar. Né? Não vinga. Infelizmente, eu digo isso infelizmente porque eu acho ruim, eu acho que a população deveria buscar uma renovação. Mas eu repito, você olha para Ciro Gomes, né, com todo respeito ao ex-ministro, mas ele já foi candidato à presidência 2 vezes, né? Então, assim, já foi prefeito, já foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza. Então, é uma figura bastante rodada. A população queria algo novo e não enxerga aí nesses pré-candidatos algo novo. Então, vai ficar nessa polarização de novo. Repito, polarização não é nenhuma novidade no Brasil. A gente tem desde 90 eleição polarizada, 94, aliás, entre PT e PSDB, depois PT e Bolsonaro, agora PT e Bolsonaro. E só basta você olhar, eu inclusive escrevi isso no meu blog hoje, um texto lá, só basta você lembrar de seus municípios, né? Dos municípios que a gente vive. Todo município tem um cordão encarnado e o cordão azul. Isso é regra na política. Tem os Boca Pretas, tem os Taboquinhas lá em Santa Cruz, né? Cada cidade tem os grupinhos com os nomes e sempre foi tudo muito polarizado. A polarização chegou para valer agora nacionalmente. Agora o que a gente espera é que as pessoas se respeitem e respeitem os demais. Né? Aí é que tá. As pessoas não conseguem separar muito. E discutir os planos de governo, né? Que é isso que interessa para a população. Isso aí não vai, infelizmente, Rodrigo, a gente não vai ver, não. Lamentável. E, Mário, hoje tem mais política no Manhã Cidade. Tem sim, a gente recebe o ex-prefeito Joãozinho Tenório, né, lá de São Joaquim, e ele vem aqui bater um papo com a gente. Ele que é pré-candidato a deputado estadual. E às 11 horas, o professor Marco Aurélio recebe o Fred Santiago, que está lançando um livro aí. Perfeito, Mário. Então a gente se vê agora amanhã. Se Deus quiser. Muito bem. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até. Bora falar de futebol agora? E olha, a gente falou hoje sobre chuva.